do ato da mesa número 123 de 2020, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Vamos iniciar, então, com os breves comunicados. Concedo a palavra, nesse momento, ao deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro. Vossa Excelência, nós vamos, como estamos, digamos, ainda com quórum bem tranquilo, nós vamos determinar que Vossa Excelência fale até 5 minutos. Muito obrigado. E aí, se por acaso encher, aí a gente faz um novo pacto, tá bom? Muito obrigado. Por favor. Obrigado, presidente Vicentinho. Hoje, quarta-feira, dia 13 de abril de 2022, eu venho falar aqui sobre democracia. Parece que o setor judiciário, e especificamente o Supremo Tribunal Federal, sendo representado pelo ministro Barroso, num encontro com a deputada Tabata Amaral, em Boston, com representantes e estudantes da Universidade de Harvard. Primeiro que eu vejo muito pouco a deputada federal Tabata Amaral aqui no plenário. Eu consultei aqui na Câmara, no site da Câmara dos Deputados, ela só fez 5 discursos em plenário, deputado Ottoni, 5, em 2022. Para quem quer lutar pela democracia, eleita pela população de São Paulo, e não está presente nessa casa, e sempre em eventos internacionais, sempre em eventos patrocinados por empresários ligados à esquerda brasileira. Ministro Barroso, o único poder desse país que não é democrático é o Supremo. O senhor foi escolhido pela presidente Dilma há 9 anos para ocupar o cargo de ministro e tem se comportado como um advogado do PT. Nesse evento, vocês classificam como vocês sendo um poder do bem e nós, que estamos com o presidente Bolsonaro ou com outro candidato que não seja o presidente Lula, sendo força do mal. Deputada Tabata e ministro Barroso, eu sou professor de educação física. Se vocês quiserem me encontrar segunda-feira, 6 horas da manhã, na praia de Copacabana, eu estou ministrando treinamentos de natação para crianças, adultos e idosos. E sábado de manhã também. Foi essa janela de oportunidade, com a indignação do cidadão brasileiro, que proporcionou a renovação de 50% dos parlamentares aqui dessa casa. Ministro Barroso, o senhor foi escolhido apenas por uma pessoa. Esse é um grande erro da nossa Constituição, em permitir que o povo brasileiro não faça parte da escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Poderia ser escolhido por 11 segmentos diferentes do poder judiciário, validado pela população, assim como ocorre no Japão. Mas a terceira via é um braço auxiliar do PT. A campanha que a Rede Globo tem feito junto, em concordância com esse evento, que também teve a presença da jornalista da Globo, Natuza, fazendo críticas desrespeitosas, mentirosas em relação ao governo brasileiro. A Rede Globo enaltece o encontro do presidente Lula na mesma linha, com um braço de partidos políticos que, infelizmente, estão indo nessa terceira via, e a própria Rede Globo classifica o presidente Lula como terceira via. Lamentavelmente endossado pelo ministro Barroso no encontro em Boston. Um presidente que, quando abre a boca, se torna o principal cabo eleitoral do presidente Bolsonaro. Um presidente que classifica assunto de família como pauta, piorando ainda, classificando pauta como uma pauta secundária e atrasada, que é a favor do aborto, é intolerante, que diz que a classe média esbalda, que a classe média só deveria ter uma televisão em casa. Lamentavelmente, presidente Vicentinho, nós temos posições políticas diferentes, mas a Rede Globo está mais preocupada em receber honorários pela propaganda de governo na sua programação do que preocupada com a sociedade brasileira. Falar que esse governo não é um governo democrata, onde nenhum ator é proibido de atuar, onde nenhum jornal, nenhuma mídia é proibido de expor
a sua posição, onde nenhum político tem a intolerância do governo em dar a sua opinião. Vivemos numa plena democracia, ao contrário do que preza o pré-candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Fica aqui toda a minha indignação e as pesquisas já estão apontando. O presidente Bolsonaro já ultrapassa o presidente Lula e está aí a preocupação não só dos partidos de oposição, mas daqueles ministros escolhidos pelos partidos de esquerda, principalmente pelo PT, desesperados, porque já estão percebendo que daqui a 4 meses e meio começa a campanha e o crescimento do presidente Bolsonaro é inevitável. Muito obrigado, presidente Vicentinho. Obrigado, nobre deputado Antônio de Paula, e convido agora, já presente em nossa sessão, o nobre deputado Coronel Crisóstomo. Não, mas adoçante. Só um dá. Obrigado. Opa. Senhor presidente, grato pela oportunidade. Olá, Rondônia. Olá, Brasil. A paz do Senhor Jesus a todos os cristãos. E aqui quero expressar o meu sentimento neste momento. Me dizia ao Brasil, que Brasil alguns querem contra Deus, contra aqueles que defendem a salvação, contra um presidente que fala de Deus em todos os momentos, contra o ministério de cristãos, aonde alguns querem chegar fazendo algo que a maioria dos brasileiros estão perplexos com os maus feitos, com as blasfêmias. Obrigado. Contra o Salvador. Deputado Luiz Lima, do Rio de Janeiro. Aonde essas pessoas querem chegar? O que eles querem? Trazer para essa nação que, mesmo com todas as dificuldades, está avançando em todos os vetores da economia, em todos os vetores de um homem que trabalha para todos os brasileiros. Não há região mais importante para ele. Os nordestinos são importantes, o meu norte é importante, o seu sudeste é importante. Se isso é verdade, o que pessoas de dentro deste Congresso, desta Câmara, de fora, querem com essa nação, levando perversidades, maldades na porta das pessoas, que muitas recebem e rechaçam contra. Eu trago essa pergunta aqui para dentro deste plenário. O que essas pessoas querem? Tratando palavras que eu não consigo falar aqui contra o Salvador de todos nós. Eu fico perplexo. Eu estou discursando muito diferente dos meus discursos de todos os anteriores, porque me deixa muito entristecido como cristão o que se ouve nas ruas e aqui dentro, de colegas nossos blasfemando o Cristo Jesus, que veio para salvar cada um de nós.
e que vive e que está presente em todos os cantos do universo. A pergunta é: o que essas pessoas querem? É o desespero que não vão voltar ao poder? Nós trabalhamos, nós gostamos de trabalhar em nome dos brasileiros, em nome da minha Rondônia. Nós doamos o nosso suor, a nossa força e o nosso tempo, que muitas vezes, ou quase sempre, tiramos das nossas famílias o tempo delas para se doar ao povo. Eu vejo esse o caminho correto. Eu vejo esse o caminho de nós fazermos o melhor para todos os brasileiros. E é isso que eles esperam de cada um de nós, que somos a voz do povo. Portanto, senhor presidente, clamo aqui para que nós, parlamentares, possamos buscar o equilíbrio e dizer aos brasileiros: nós estamos juntos. Obrigado, fiquem com... Solicito a Vossa Excelência que a minha voz vá à voz do Brasil e aos meios de comunicação da Casa. Obrigado, deputado Coronel Crisóstomo. Seu pedido será atendido. Presidente Ottoni, muito obrigado pela chance de estar me pronunciando aqui no plenário. Uma honra ter o senhor como presidente. Eu gostaria de aproveitar meu primeiro pronunciamento que seja divulgado na Voz do Brasil. Presidente Ottoni, fazendo uma reflexão, ouvindo todos os colegas deputados, me veio aqui à cabeça como mudou aqui, a primeira fila passou a ser ocupada pelo PL, do lado direito, né? Do lado esquerdo é o PT, com maior número de representantes. Do nosso lado direito é o PL, o PP e em terceiro União Brasil. Aí me veio na cabeça, presidente Ottoni, sobre infidelidade partidária. Nós, deputados, se não seguirmos regras estabelecidas em relação à fidelidade partidária, de ideias, de concordância de votações, se pedirmos para sair do partido, nós podemos ter o nosso mandato cassado e o suplente assumir o nosso lugar. Mas ninguém fala sobre fidelidade eleitoral. E aí eu vou citar como exemplo o PSL, que não está errado, ele está seguindo regras, mas não é moral. Como um partido que em 2018 apoia o presidente Bolsonaro, faz a maior bancada dessa casa, junto com o PT, 2 anos após a eleição, o partido não apoia mais o presidente Bolsonaro. E o partido vai usar nessa eleição de 2022 770 milhões de reais e o tempo de televisão não apoiando mais o candidato que foi em 2018. Só que esse recurso, ele é do povo que elegeu o Bolsonaro. Então, quando hoje eu vejo um partido, em tão pouco tempo, mudando seu apoio, ele quebra, ele tem uma infidelidade eleitoral, que é muito mais grave do que a infidelidade partidária. É um estelionato eleitoral. 57 milhões de brasileiros votaram no PSL porque estava com Bolsonaro e viu o recurso agora, que é do eleitor, sendo usado em outros estados contra o presidente Bolsonaro. E aí eu vou citar o meu estado do Rio de Janeiro. Nada contra as pessoas, mas são pessoas que estiveram do outro lado, que se candidataram com o presidente Lula no passado e hoje estão no novo partido. Eu vou falar o nome, é União Brasil. Então o Rio de Janeiro hoje, ele abriga a família Garotinho, que sempre apoiou Lula. O governador Garotinho teve a Benedita como vice no estado do Rio de Janeiro. A própria Clarissa foi vice-candidata à prefeitura, sendo vice do Rodrigo Maia. A gente tem a filha do Eduardo Cunha, que foi cassado aqui nessa casa, que presidiu a Câmara dos Deputados. A gente tem outras famílias que não estavam com o presidente Bolsonaro em 2018. Pelo contrário, estavam do outro lado.
Então, eu quero chamar a atenção dessa casa aqui para que a gente pense e reformule para que fundo eleitoral e tempo de televisão só seja definido na janela partidária do ano da eleição, porque senão é um estelionato eleitoral. Nada contra esses partidos, eles estão seguindo a regra, eles não estão errados, mas não é moral, não é legal. Então fica aqui uma reflexão hoje, no dia 13 de abril de 2022, para que nas eleições de 2026 a gente possa corrigir isso, que siga nessa casa também regras em relação à fidelidade eleitoral. E Rio de Janeiro, 2022 é 22. Não vamos focar em partidos que não têm justamente fidelidade eleitoral. Muito obrigado, presidente Ottoni.